Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei aonde você vai estar nesse momento, em que país, em que horário. Então, todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo deste dia maravilhoso que Deus nos deu para que podemos crescer, 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 crescer e contribuir com outras pessoas que precisam de nós, porque todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém pode viver sozinho e fazer coisas sozinho. Todos dependemos de todos. E nessa terra temos que nos organizar. Hoje em dia está muito famosa a palavra network, não é o significado das conexões que temos que ter com outras pessoas ao nosso redor, através do nosso trabalho que fazemos, através da religião, da igreja, através de muitas oportunidades, mas principalmente através de relacionamentos. E isso sempre existiu, o network sempre existiu e vai sempre existir. Então, mas nós damos a oportunidade a nós mesmos de nos conectarmos com outras pessoas e não termos nem vergonha e nem o orgulho, não. Aqui na Itália dizem um dito, uma frase popular, é mais usada no termo católico. Quando eu vou pedir um favor para alguém, não, e eu tenho que, dependendo do contexto, dependendo aonde, e se é um órgão público, se é uma pessoa, se depende da mesura que aquela pessoa tá naquele momento, eu tenho que ir com as cinzas na cabeça. E quando me explicaram o que significa ter cenere in testa, que é a expressão italiana, eu digo, mas o que significa? E aí essa senhora me explicou dizendo que é humildade, significa humildade, ir naquela pessoa e pedir aquilo que você está precisando, um favor, qualquer coisa, que ir naquela pessoa, chegar naquela pessoa com humildade, com uma comunicação limpa, sem julgamento, sem pretesas, no sentido que você tem que ir com o coração aberto e a outra pessoa tem que sentir isso. Ok? É inútil você chegar para uma pessoa e para um determinado departamento, você querendo algo, obter algo com a prepotência. E é muito mais difícil conquistar coisas com a prepotência, com a arrogância. Eu provo isso na minha vida. Eu provo muito isso. Eu já fiz muitos testes. Eu trabalho com pessoas e eu uso a minha comunicação em uma maneira extraordinária para chegar em uma determinada pessoa e pedir um determinado favor ou pedir. Primeira coisa é a posição física, a fisiologia. Se você chega para uma pessoa para pedir um favor, para pedir determinada coisa, se você chega deprimido, se você chega cabisbaixo, é muito mais difícil você ter aquela impressão boa daquela outra pessoa. Então eu ensino isso também para minha filha com os professores, é uma coisa que está funcionando muito. O nível de autoestima dela aumentou bastante. E por quê? Porque temos que ter uma posição em que
em que falar, uma posição em que estabelecer um contato. Primeiro de tudo é a posição física, de como você vai se apresentar para aquela pessoa. Isso é muito, muito importante. Ok? Então você chega naquela pessoa com uma posição ereta, como se fosse, você faz finta, se você anda, tem a mania de, tem a habitude de andar com os ombros baixos, você vai levantar os ombros, você vai fazer de conta que tem uma corda puxando a sua cabeça, uma corda puxando a sua cabeça para cima. Então, você vai chegar nessa pessoa e você vai, com palavras simples de humildade, você pode sim treinar em casa. Eu, por exemplo, quando eu tenho que obter algo, principalmente dos órgãos públicos da minha cidade, porque eu trabalho com pessoas e o meu intuito é de também ajudar pessoas. Então, no meio dos órgãos públicos, para você ter facilidade de obter processos, obter documentações muito mais rápido, funciona muito bem isso, você chegar e pedir, explicar o porquê, o porquê. Não que eu vou chegar numa pessoa e falar para ela, olha, eu tô precisando desses documentos agora. Primeiro eu explico o porquê, muito gentilmente. Eu explico o porquê aquela pessoa está precisando daqueles documentos. Então, eu vou estar dando uma explicação para o meu ouvinte, o porquê, se é significativo para mim, isso também se significa alguma coisa para aquela outra pessoa, ok? Então, eu chego nessa pessoa, eu falo o porquê e depois eu explico, eu peço aquele especificado favor. Então eu ajo com muita, funciona bastante, muita humildade. Humildade é diferente de aceitação, de você ser como, agora não me vem a palavra, mas de você ter, por exemplo, da pobreza, por exemplo, não, o ser humilde, as pessoas, eu conheço muita gente rica, muita gente que tem muito dinheiro e tem pessoas que eu posso garantir para vocês que conheço na vida privada e são muito mais humildes do que pessoas que são pobres de dinheiro. Então eu paragono a pobreza espiritual, a pobreza não é somente a pobreza aqui de propriedades ou então de ter alguma coisa. Não, a pobreza ela é mental, a pobreza ela é espiritual. Porque se você é pobre espiritualmente, principalmente, você não vai ter humildade. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com as pessoas que têm dinheiro, que são ricas, pessoas que são ricas. E nada é melhor e dá poder para você quando você tem essa ferramenta que você pode construir sim. Não é que você tem determinadas palavras, tem uma determinada comunicação para você construir a sua humildade. Você vai ser humilde, você vai chegar numa pessoa e dizer sempre bom dia. Essas palavras de educações, agradecer sempre, o obrigado e a sua gratidão, demonstrar a sua gratidão em pequenas palavras e expressar isso para o meu ouvinte, para aquela pessoa que está me ouvindo, é importante. Vai ter um significado muito importante na vida daquela pessoa. Para mim não custa nada falar
tirar a atenção e notar aquela pessoa quando eu estou em um colóquio, quando eu estou em uma seduta com o meu cliente de counselor ou de coach, em uma sessão de coach, eu sempre, em qualquer sessão, eu sempre vou pontualizar alguma coisa, porque todos nós temos uma pérola dentro de nós, todos nós temos alguma coisa de bom. Todos nós, seja ele assassino, seja ele estuprador, seja ela uma prostituta, não estamos aqui para julgar, porque não viemos aqui para julgar ninguém. Então eu tenho esse dom de sempre encontrar algo bom naquela pessoa que está na minha frente. Sempre, sempre. É uma coisa, virou para mim uma coisa técnica. Eu É a primeira coisa quando eu começo uma sessão, quando eu começo uma seduta com uma pessoa, é a primeira coisa que eu já começo a pensar, já começo a dar atenção no escutar aquela pessoa que está na minha frente, para colher, para capitalizar, para captar aquela parte boa daquela pessoa. E eu vou notar, eu vou fazer com que ela se renda conta, com que ela perceba. E às vezes ela diz de não, que não é verdade, que ela não se sente assim. Aí eu uso perguntas que levem aquela pessoa para aquela pessoa ter consciência daquele valor que ela tem, daquela determinada área da sua vida. E isso é muito importante. Eu peço desculpa para vocês os erros de português. É muitos anos que eu estou na Itália, então eu falo sobretudo em italiano. Então, muitas coisinhas pequenas. Eu agora tá com uns 4, 5 anos que eu tô falando muito, muito português, com amigos, familiares, e tô mais no Brasil mentalmente do que na Itália. Então, eu vivo na Itália há 20 anos e às vezes eu começo a falar em português e o pensamento, a língua vai para o italiano. E às vezes até em espanhol, que eu também sei espanhol, então às vezes vai um pouco na minha mente, um pouco de confusão. E por isso que eu tenho, às vezes, alguma dificuldade para quando eu estou falando de expressar perfeitamente em língua portuguesa aquilo que eu quero falar, ok? Mas prometo que vou melhorar. É uma coisa técnica, é tudo questão de prática. Mais você fala uma língua, mais você aprende essa língua. A minha madrelíngua é o português. Então, por que não voltar nas minhas origens e na minha raiz de língua madre? É verdade, tem gente que me perguntam, que me falam para mim, mas você não poderia ter esquecido perfeitamente a sua língua, porque é uma língua, eu vim do Brasil com 22 anos, agora eu tenho 42 anos, então eu não poderia ter perdido, mas infelizmente algumas coisas eu tenho que treinar, ok? Eu tenho que treinar, porque senão eu me perco nas palavras, eu me perco na conexão da língua, porque eu estou pensando contemporaneamente em 2 ou 3 línguas contemporaneamente enquanto eu estou falando. Meu muito obrigado. Esse canal é um canal de aprendizagem. Eu quero que vocês aproveitem todas as oportunidades que vocês tenham dentro da internet, principalmente na plataforma do YouTube, nos sítios de internet tem muito material bom, muitas coisas boas que vocês podem aprender muito, 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 muito sobre muitas coisas. Então, meu muito obrigado e até a
próxima. Um beijo grande diretamente da Itália.